né? Não, isso é Black Power mesmo. É que eu quero fazer trança, aí tem que crescer um pouco mais ainda. Os nossos irmãos africanos estão vendendo Black Power ali também por peruca, cara. Para matar a saudade de alguns aí, então, né? Voltou a moda, né? Eu estou com 2 sobrinhos, assim, com os cabelos maravilhosos. Que bom. Pena que não tem mais o 25 para dançar no 25, nem no 14, né? Quando acabar aqui, a gente tem um supermercado. Esse era o Jamaica, né? Mas 14 era o agora Jamaica? Jamaica. eu vou só ver uma coisa aqui com o meu neto para ver se... Perfeito. Então, daqui a Não, pouco... tá bom para ouvir? Tá bom para ouvir. Não, vou usar. Então, só no retorno da professora Nelly, nós damos início à abertura já do nosso acontecimento, do evento. Esse barulho, o que é? É a comunicação. Nós já estamos no ar aqui da nossa atividade inaugural comemorativa aos 20 anos do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes e que desenvolveremos ao longo desse ano um conjunto de ações e atividades com vistas a aprofundar o debate político sobre as políticas sociais, políticas públicas que constituem rigorosamente a função precípua, né, fundamental do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, carinhosamente chamado de CEPA. Né? E exatamente no dia 16 de maio, há 20 anos atrás, nós tivemos a formação legal desse conselho, que era uma aspiração histórica de várias agremiações do movimento negro, espalhadas por todo o Brasil, e que consistia de algumas práticas que davam conta de viabilizar, num plano de mediação institucional e também social, da sociedade civil, que dirigissem a possibilidade mais formal das demandas da população negra em relação ao melhoramento das suas vidas, incorporando-se como uma obrigação do Estado brasileiro. Então, o formato de conselho ele deu conta de aglutinar todo o esforço histórico e organizar, dentro de uma perspectiva animada, especialmente pela redemocratização do país, né, a condição de colocar na ordem do dia as questões relacionadas aos descendentes de africanos aqui no Brasil, que um tempo das suas vidas foram escravizados durante quase 350 anos. E que, portanto, nós percebíamos como uma tarefa, diria assim, obrigatória do Estado brasileiro, já que este se formou exatamente com um trabalho, com a exploração dos africanos e seus descendentes, a constituir modalidades políticas que nós denominamos mais adiante de afirmativas, ou compensatórias, ou discriminação positiva. Enfim, as denominações permeiam até hoje o debate em torno daquilo que mais se ajusta a fazer a melhoria da vida da população negra a partir, fundamentalmente, do financiamento do Estado, das políticas permanentes de Estado, né, que dê conta, ao longo do tempo, de promover a diminuição das desigualdades promovidas pelo racismo, pelo preconceito, né, e pelas discriminações. O CEPA é resultado dessa intencionalidade. O CEPA é resultado desse esforço secular, mais que secular, em Santa Catarina, nós também caminharmos
naquilo que o movimento, naquilo que a sociedade negra nacional vislumbrou enquanto forma de se organizar politicamente, forma também de tensionar o Estado brasileiro para essa função. Né? É sua função. Né? O Estado brasileiro foi viabilizado enormemente ou significativamente ou tão somente pelo esforço dos negros na sua condição de escravizados e, mais adiante, como trabalhadores já na condição de república, ainda expoliados, já que formaram parte do exército de reserva nessa etapa capitalista de produção em que o Brasil ingressou logo após a chamada e suposta e duvidosa abolição que se determinou na historiografia oficial. Eis, portanto, né, numa breve locução, para não ocupar o lugar dos palestrantes, né, as nossas duas queridas figuras aqui, bastante conhecidas, que fizeram parte da história inicial do CEPA, como pensadores, aglutinadores, que se esforçaram enormemente para que nós tivéssemos a formatação legal desse conselho. E aqui, portanto, a figura da professora Nelly Góes, professora que nos honrou enormemente no ensino superior, né, com as funções das primeiras reitoras da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, militante ativista no seio da luta pelo reconhecimento das mulheres negras em Santa Catarina, também participante do grupo das mulheres negras Antonieta de Barros, e com um vasto e, diria assim, valoroso ofício praticado, que em Santa Catarina sempre diria assim, muito mais vultuoso do que em outras partes do Brasil. Então, as mulheres negras aqui muito bem representadas nesse momento inaugural das nossas comemorações, nós não poderíamos deixar de ter o convite formulado para a professora Nelly Góes. A seguir, também, não menos importante, na luta social negra em Santa Catarina, o criativo e também militante ativista, professor também universitário, Marcos Caneta, cujas suas origens do movimento social, da atividade de base, né, na luta organizativa nas comunidades, na luta organizativa dos negros, esses que nós chamamos hoje da periferia da cidade, mas que há 30 anos atrás, ao inaugurar, juntamente com outros valorosos companheiros, o Bloco Liberdade, que hoje é o Instituto Liberdade, e que aglutina também a única exceção do Olodum, fora da Bahia, fora de Salvador, conseguiu trazer esse sonho, que era um sonho, que hoje é realidade, para Santa Catarina, para São José, para Florianópolis, para todo o estado aqui colocado, que será contemplado, mas, ademais, com essa presença marcante do Olodum. Também obra e liderança do professor Marcos Caneta, o acontecimento de uma expressão comunitária e agregadora da população periférica e negra, que são as Olimpíadas da Procasa. É um marco social significativo para todos nós que acompanhamos toda a luta travada por esse acontecimento de muita crença, de muita esperança, de muita determinação, desenvolvida pelo professor Marcos Caneta. O professor Marcos Caneta, com a professora Nelly Góes, são pessoas que se caracterizam pela crença, pela esperança, pela capacidade de aglutinar, de juntar pessoas, porque essa caminhada ninguém faz sozinha, né? Ninguém faz sozinho. E as pessoas precisam ter a capacidade imperativa de juntar outras pessoas para essa cumplicidade que não se resolve no nosso tempo, mas é preciso ter um olhar do mirante da existência humana para poder dar passos nessa caminhada. Então, nós abrimos a palavra aqui para a professora Nelly Góes, né, nessa experiência importante do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes. E viva o CEPA nesses 20 anos de existência.
Professora Neri, por gentileza. O seu som, professora? Obrigada, Márcio. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Caneta. Realmente é um prazer muito grande, não tem como medir, né? Nós podermos estar reunidos nesse momento, dessa forma assim virtual, né? O que nos dá uma conotação do quanto nós, inclusive tecnologicamente, avançamos, né? Até os dias de hoje. A fala do Márcio emociona, porque, e desde o convite que ele me formulou, fica encharcado de emoção, porque nos faz lembrar aquele movimento que foi para nossa Constituição muito inicial, em que nós começamos a participar como militantes do movimento negro, né? A participar desse movimento que veio a ter como resultado essa caminhada toda e isso que nós temos hoje, né? É fruto daqueles momentos de reflexão, de emoção, de passos para frente, de reflexões que se faziam em conjunto, os grupos, alguns individualmente, uns sempre com certeza ensinando aos outros e puxando, incentivando, porque foi uma luta árdua. Nós vemos os grupos trabalhando intensamente e arduamente. Imaginemos aquela época, 20 anos atrás, quando aqui havia, não que não houvesse grupos de movimento, mas eles estavam ainda, até certo ponto, espalhados, cada um, às vezes, com a sua fala, com o seu discurso, até que nós conseguimos, a partir desses eventos que aconteceram, que é bom a gente lembrar que foram as comemorações do centenário da abolição, depois as comemorações dos 350 anos de Zumbi de Palmares, em que nós começamos, naquela efervescência, a nos constituir como uma unidade maior, que foram criados os fóruns das entidades negras, o Fórum de Mulheres Negras. Então, isso tudo foi um movimento muito bonito e que nos causa, na lembrança, uma forte emoção. Até por aqueles que participaram conosco e que hoje já não estão mais aqui, mas que ativamente nos incentivaram nesse trabalho, né? E eu não poderia deixar de me reportar ao movimento de mulheres negras, que foi onde eu iniciei a minha caminhada, né? Na época, hoje é conhecido como Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros, mas na época ainda era apenas um grupo de mulheres negras, né? Um grupo de mulheres anônimas, educadoras anônimas, donas de casa, empregadas domésticas, funcionárias públicas, que começaram a se reunir para fazer valer a sua voz, né? Junto àquela sociedade da qual fazíamos parte, mas que conseguíamos já perceber que não estávamos fazendo parte em igualdade porque éramos mulheres negras, né? E em qualquer situação sempre éramos olhadas com aquele olhar diferenciado. Meio do grupo de mulheres negras, e que hoje é a Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros, que nós forjamos todo esse movimento que veio a resultar na união posterior, né? Porque eu estava lembrando até pelos documentos que nós fizemos as leituras, que foi uma ação do Grupo de Mulheres Negras, que resultou num convite para participarmos de uma reunião na então Secretaria de Justiça e Cidadania, e fizemos a proposta, e a Secretaria fez a proposta, lançou o documento, mas a aglutinação, o convite, e isso que o Márcio está falando,
conseguir que todos os grupos viessem se unir para estudarmos a proposta da minuta da criação do conselho, foi uma luta. Passamos por ela, sabemos o quanto foi preciso refletir, discutir e perceber claramente a importância de criarmos o conselho naquele momento, né? Então, e aí isso era resultado também, era uma aspiração nossa, mas queria se concretizar exatamente nas comemorações do centenário de nascimento da professora Antonieta de Barros. Então, tudo isso foi gestado nos nossos pensamentos, mas especialmente nos nossos corações, nos nossos sentimentos, porque nós percebíamos a necessidade de termos esse órgão que nos congregasse, para que não ficássemos cada um num grupo com o seu modo de fazer, com o seu modo de agir, com o seu modo de pensar. Não, havia necessidade de que as instituições do movimento negro do nosso Estado tivessem esse espaço de que o Márcio falou anteriormente, e a forma daquele, para que fosse institucionalizado. Não bastava que nós tivéssemos um fórum das instituições negras, nós precisávamos que o Estado catarinense assumisse o compromisso junto ao nosso esforço, porque as entidades do movimento negro já estavam trabalhando ativamente, produzindo, participando no nível nacional, né? Enfim, gestando as nossas necessidades e os desejos, os sonhos da nossa população. Mas, naquele momento, tivemos a oportunidade e havia já dentro de nós a consciência de que o Estado precisava tomar parte. Já vínhamos de lutas, das notícias de que em outros estados brasileiros, e eu lembro bem, fiquei relembrando durante esse final de semana, sobre a professora Raquel, que vinha nos assessorar na UDESC, que eu não estou lembrada agora, talvez o Márcio lembre sobre o nome dela, que ela era uma educadora e que fez um primeiro trabalho sobre a educação da criança negra. Então, nós a convidamos na UDESC para vir participar conosco de um trabalho, e ela então nos relatava da criação do Conselho das Populações no estado de São Paulo. Inclusive, recordando ali agora um documento, o Conselho lá faz 35 anos, e o nosso está fazendo 20. Então, a gente já, esse sonho que estava fervente no Brasil, ele nos atingiu também seguramente. E eu já tinha uma certa idade, mas o Caneta que estava aí era um guri, né? O Márcio também, mas estavam ali com a garra, com a luta, com aquele desejo de que essas coisas pudessem acontecer no nosso Estado. E o grupo de mulheres não era aquele grupo talvez mais maduro, né? A gente podia ter um receio de uma coisa ou de outra, mas se nos convidasse, nós dizíamos vamos. E fomos lá e conseguimos, com todo o grupo, criar a minuta. Foi criada uma comissão, nessa comissão estavam representantes de todas aquelas entidades do Estado, até que a minuta ficou pronta, foi levada para o governo do Estado e foi assinada, então, a portaria no dia 16 de maio de 2001, né? E eu ainda recordava no documento que nós temos lá que os primeiros conselheiros foram empossados no dia 20 de novembro de 2001, porque todo esse processo é vagaroso, até que se indiquem as pessoas, até que saiam as portarias. Então, nas comemorações do 20 de novembro, foi empossado o primeiro grupo de conselheiros do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes. É uma história belíssima. Quem da nossa associação ou de outros movimentos, todos aqueles conselheiros que participaram há 20 anos atrás conosco, devem estar lembrados da luta que nós tivemos, porque não havia sede, não havia computador, não havia cadeira, não havia mesa, era uma salinha pequena, onde se juntavam, num prédio onde se juntavam outros conselhos, mas a gente estava ali todas as semanas num trabalho árduo, né? Mas que conseguiu criar suas raízes e estar até hoje, se sustentando no esforço, porque
todos esses anos serviram para consolidar aquela proposta. E embora eu não esteja participando ativamente, mas sabendo das notícias, nossos representantes estão lá no conselho, e esse contato que a gente vê sempre, esse burburinho, esse movimento, essa fala, e sai do murmúrio e vai realmente para para a mídia, enfim, sacode a nossa sociedade essa certeza de que o CEPA está ali como guardião dos nossos sonhos, das nossas necessidades, dos nossos direitos, e principalmente da necessidade de que se faça justiça com relação ao reconhecimento, através das ações afirmativas e de todas essas ações necessárias para que a nossa população negra possa se sentir acolhida, aceita, até mesmo que foi muito do movimento nosso, reverenciada perante todo o trabalho que foi efetuado pelo nosso povo, né? E alongar muito, porque o Caneta vai falar, o Márcio ainda vai falar também, e, enfim, era essa questão. Acredito que, posteriormente, em outros momentos, outros conselheiros vão ser chamados para também dar os seus depoimentos com relação a isso, né, com relação ao trabalho do CEPA, mas eu quero deixar aqui a minha palavra de profundo respeito e gratidão pelo aquele grupo de mulheres negras, que foi um grupo que, naquele momento político, se jogou às feras, podemos dizer assim. Cada uma de nós lembra de quanto nós fomos, muitas vezes, inquiridas sobre qual era o nosso propósito, não é? Porque, na verdade, ficamos em 4 ou 5 mulheres ali, herança, mas sacudindo as coisas até mesmo na surdina, não é, professor Márcio? Eu quero agradecer e lembrar da professora Eliette Maria Rosa, que foi a primeira secretária executiva do CEPA, batalhou conosco diariamente para que esse conselho pudesse ter a sua concretude, né? E às vezes a gente sente, o que a gente às vezes sente é um esquecimento, às vezes, de pessoas que estiveram ao nosso lado naquele momento. Então, a professora Eliette Maria Rosa foi a primeira secretária executiva nossa ali. Hoje, professora, a Milena, a senhorinha, que era nossa bolsista lá na UDESC e que dava o expediente ali no CEPA, né? O CEPA funcionava ali no edifício Berenelzer, né? Acho que vocês devem estar lembrados, numa sala ali naquele edifício. Foi a primeira sede do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes. E a Milena, então, era a nossa bolsista, trabalhava lá conosco, né? Então, muitas histórias para serem contadas, muitas realizações, muita luta, e eu agradeço a essas 2 mulheres, como agradeço profundamente ao grupo de mulheres negras Antonieta de Barros, enfim, a todos vocês, por esse trabalho que fizemos naquele momento e que continuamos realizando até hoje. Muito obrigado, professora Nelly, mas o espaço hoje é destinado a ouvi-los, né? A ouvi-la e ouvir o professor Marcos Caneta. Eu já falo demais nas reuniões do Conselho, então eu fico muito contente com esses relatos de detalhamentos históricos para preencher essa nossa memória, né? Para que não se olvide, né, de uma caminhada, e sem memória não há possibilidade de se identificar, né? Então, a identidade que nos constitui, que nos deixa robustos, é exatamente aquela que a memória ela é permanentemente trabalhada, recomposta e preservada. Com essa tarefa que nós organizamos essa caminhada comemorativa, contando exatamente com as pessoas que fizeram o assentamento dos tijolos, né, nessa construção do CEPA. Passo agora, então, ao professor Marcos Caneta, por gentileza. Professor Marcos Caneta? Microfone. Microfone está fechado, Marcos. Sim. Já abri agora. Abriu? Deu. Estão ouvindo?
Boa noite, professora Nelly Góes, satisfação, né? É sempre uma satisfação falar com a senhora, com os membros da sua família, tenho muito carinho pelo seu filho, meu amigo, conheci o seu esposo, trabalhamos juntos, então estamos todos aqui em família, né? Com certeza. O vereador Márcio é redundância, né? Tudo que a gente falar é redundância. É o nosso professor, é talvez a figura mais importante dessa história moderna do movimento negro, pelos 20 anos de mandato dele, tudo que ele construiu, tudo que ele representa, né? Tudo aquilo que ele é enquanto pessoa, enquanto militante. Então eu estou também em casa e muito satisfeito, tenho muito carinho pelo Márcio e pelo trabalho dele. A senhora estava falando e estava aqui me passando, literalmente, como o Márcio diz, um filme, né? Porque eu participei da comissão, como membro da Comissão Antonieta de Barros, e estava também nesse período da luta pela construção do CEPA, ao qual o Instituto Liberdade está ali desde o início como um membro do movimento negro organizado, desde os seus passos iniciários. E o Sim, que a sim. senhora diz é uma coisa muito... A senhora me chamou agora a atenção de forma indireta. Nós, do Instituto Liberdade, tentamos, ao longo do tempo, sempre recompor essa ideia identitária, histórica, dos militantes do movimento negro, de vários momentos, de vários períodos históricos, com o projeto Destaques da Raça Negra. A gente insiste em homenagear, trazer essas pessoas, relembrar seus feitos, para que elas não caiam, como o Márcio diz, no isolamento histórico e fiquem isoladas de um processo que elas ajudaram a construir. Né? A companheira Eliette Rosa é uma delas, lá do Clube Novo Horizonte. E isso que a senhora nos chama a atenção é de suma importância para que o professor Márcio de Souza, que é um homem extremamente inteligente, pense e construa um projeto, nem que seja digital, para que a gente possa reconhecer essas pessoas no processo histórico do desenvolvimento do CEPA. Então, eu acho que talvez um projeto digital, onde possa se contar a história do CEPA, uma foto de quem foi os primeiros presidentes, as primeiras presidentes, as secretárias executivas, o que foi construído em cada período, em cada tempo, eu acho que é uma coisa extremamente necessária para que o futuro nos permita estudar, escrever e desenvolver teses, artigos sobre o que o CEPA construiu a partir do seu momento embrionário, que foi lá em maio de 2001, e que eu, professor Marcos Moita, e outros companheiros e companheiras do Instituto Liberdade estávamos acompanhando o processo, fazendo parte desse processo histórico, né? E, ao mesmo tempo, eu na comissão honrosa da comissão do centenário da professora Antonieta de Barros, e tive o prazer de escrever o prefácio do livro, da reedição, da terceira edição do livro dela, aquele prefácio foi construído pela gente. Então, a gente faz parte desse movimento histórico do CEPA e do movimento negro do estado de Santa Catarina. Eu quero dizer que, enquanto Instituto Liberdade, fazer parte do CEPA, participar de suas atividades, o CEPA, houve um momento que a professora Nelly Góes estava na frente, que ele ocupou um trabalho muito forte do ponto de vista no interior do estado. Eu me lembro que eu fui apresentador de um grande evento, num grande hotel em Balneário Camboriú. Nós consolidamos realmente, em determinados momentos, uma política mais forte do CEPA, mas nós entendemos que cada tempo é o tempo e que cada momento você precisa construir as coisas. Sabemos que, no momento, o professor Márcio de Souza, com sua equipe, tem instrumentalizado, do ponto de vista jurídico e legal, o material do CEPA, né? Que é colocar o CEPA de maneira legal, enquanto instrumento vivo da luta panafricanista e da luta antirracista nesse país. Anterior ao Márcio estava o Ribeiro, fazendo um esforço de fazer políticas, de se juntar ao Ministério Público, cada presidente com suas características e com seus trabalhos, mas que todos, até o momento, desde a sua criação embrionária, que a senhora estava lá comandando,
o CEPA vem crescendo, se desenvolvendo e sendo o grande representante do movimento negro do estado de Santa Catarina, porque ela abarca dentro dele grandes instituições históricas do movimento negro do nosso estado. Então, obviamente que o CEPA cumpre, nesse processo histórico, o seu papel de ser o guarda-chuva dessas lutas históricas do movimento negro. Hoje, bastante organizado, bastante presente na sociedade, se modificando, se modernizando. Então, eu tenho plena convicção que de 2001 para cá, o CEPA ele vem se desenvolvendo de uma maneira bastante interessante. Obviamente que em um conselho, professora e professor Márcio, que o Estado ainda não se responsabilizou de abarcar recursos para que ele possa realmente efetivar políticas públicas constantes, principalmente às comunidades quilombolas, à violência contra mulheres, contra o racismo, a sustentação desse conselho parte dos seus dirigentes somente. Né? O Estado ele ainda não se responsabilizou, e eu vejo que isso talvez seja o papel mais importante que o Márcio está estruturando no CEPA, é fazer com que o Estado entenda que o Conselho precisa de recursos para efetivar políticas que são de responsabilidade desse próprio Estado. E que é muito mais fácil e mais barato desenvolver tais políticas pelo CEPA, porque ele é o guarda-chuva de inúmeras instituições no Estado, do que ele fazer isso de forma aleatória. Então, eu vejo que talvez esse segundo mandato do Márcio, nós consigamos efetivar esse processo, que é o que hoje falta para o CEPA, que é ter pernas próprias, com investimento público, já que ele desenvolve um serviço público, que é de responsabilidade do capital público. Então, é óbvio que, até o momento, aonde o CEPA pôde alcançar, ele alcança pela força, pela postura, pela capacidade técnica, tecnológica e econômica dos seus dirigentes, das instituições que compõem ela, porque o Estado, até o momento, não foi capaz de pensar nem para o CEPIM, nem para o CEPA, nem para outros conselhos, condição econômica para que ele possa realmente desenvolver esse trabalho. E o Márcio tem nos acompanhado em todo o Estado, principalmente nas comunidades quilombolas, e cada vez mais, viu, professora Nelly, eu tenho ficado assustado e bastante preocupado com a situação dos nossos quilombos em Santa Catarina. Em particular, o quilombo Vidal Martins, que é um quilombo urbano aqui em Florianópolis, mas também o quilombo da Toca, em Paulo Lopes, que vive uma situação muito traumática. Sabemos que o Invernada dos Negros também não vive bem, e o Valongo que é um misto, apesar que o Valongo ele acaba sendo melhor estruturado porque tudo que se passa lá dentro é comandado por uma igreja evangélica, mas dos 13 quilômetros que eram propriedade do quilombo de Valongo, hoje eles não são 500 metros. Né? Houve uma ocupação de todo o território do Valongo, principalmente do capital agrário, e hoje o quilombo de Valongo ele é 500 metros, em algo que era 13 quilômetros. Então, nós temos ainda pela frente, Márcio, e professora Nelly, a senhora disse, não estou muito presente. A senhora já fez bastante, continua fazendo com a sua figura junto ao movimento de mulheres negras, com a sua intelectualidade, com a sua capacidade, com a sua imagem, porque por vezes, né, não é tão necessário estarmos presentes. O que a senhora representa um grande trunfo e um grande trabalho para o movimento negro organizado, pelo que a senhora representa enquanto nome e enquanto imagem. Por vezes nós ajudamos muito sem precisar nos movimentar. E por vezes, nos movimentando muito, a gente acaba atrapalhando o processo. Eu vejo que o que a senhora coloca lá no primeiro momento, e que talvez ainda seja o grande problema dos movimentos negros organizados, é não pensar um projeto coletivo, em abrir mão das suas ideias, por vezes, suas ideologias, para construir em conjunto
um projeto que seja maior, que tenha uma envergadura maior e que tenha o interesse de todos. Nós ainda nos perdemos, infelizmente, em muitas discussões ideológicas, por vezes partidárias, e isso prejudica no processo de construção de uma política pública que envolva os interesses de mais de 1 milhão de negros nesse Estado, que, infelizmente, perfila sendo um dos estados mais racistas da Federação Brasileira. Então, eu vejo que a chegada do Márcio, dando continuidade ao trabalho do Ribeiro, no CEPA, nesses últimos 7, 8 anos, acabou dando uma envergadura e dando, neste momento histórico, um panorama mais amplo para a gente que somos militantes do movimento negro organizado em movimento. Eu reconheço que esses últimos 4 mandatos, Ribeiro e Márcio, o CEPA conseguiu instrumentalizar-se em várias cidades, abrir negociações e abrir debate com várias instituições estatais, jurídicas e políticas, principalmente nesses 2 mandatos do Márcio, pela envergadura política que o Márcio tem no estado de Santa Catarina e nesse país. Então, eu vejo que o CEPA está no caminho certo, cumpre o seu papel histórico, auxilia no processo de manutenção, de transformação de uma juventude negra, cumpre o seu papel jurídico acompanhando os casos de racismo, acessando-os mesmo na justiça, visitando as pessoas prejudicadas pelo ato racial e colocando o nome do CEPA para fora da instituição, sua sede. Eu acho que nós caminhamos bem, o CEPA caminha bem. Eu torço que a gente permaneça com dirigentes lúcidos, capazes de compreender que dirigir uma instituição como o CEPA é muito mais do que perseguir somente suas ideias individuais. Eu torço que a gente continue nesse caminho coletivo. Começou com o Ribeiro. Eu falo desses últimos 2, porque esses últimos 2 acabaram por, no momento moderno, dar mais envergadura ao trabalho, nos últimos 10 anos, ao CEPA. Então, eu quero dizer à senhora, professora Nelly, como sócio fundador do Instituto Liberdade, eu estou há 33 anos no Instituto Liberdade, né? Perfilado lado a lado pelo professor Marcos Moita, e de 60 que começamos o Bloco Liberdade, e depois o Instituto, só ficou eu e ele. Nós temos outros dirigentes com 15 anos, 10 anos, 8 anos, mas o professor Marcos Moita está ali do meu lado há 33 anos, e nós temos a honra, e torço que a senhora possa aparecer na Escola do Olodum para conhecer o espaço, para também se colocar como um momento ou outro, como uma voluntária para fazer fala aos jovens, aos líderes que nós vamos formar, às reuniões dos movimentos negros, às organizações, né? O professor Márcio já vai estar lá conosco, é nosso convidado, para estar conosco, por tudo aquilo que, né, que ele representa, capacidade intelectual que tem. A Escola do Olodum ganha muito com a presença do Márcio de Souza nela. Mas a Escola do Olodum vai atender 800 jovens de área de risco social no contraturno escolar, sendo 50 de cada comunidade de área de risco. Chico Mendes, Procasa, Monte Cristo, Buraca, Sapé, Pasto do Gado, Coloninha, PC3, Morro da Caixa do Estreito. Então, que é onde mais as nossas comunidades negras têm sofrido. Têm sofrido com a violência policial, com o desemprego, com a violência institucional, né? Principalmente pós-pandemia. O desemprego ele se arrasta muito na base da pirâmide, onde boa parte do nosso povo se encontra. Então, essa pandemia vem arrastando cada vez mais a nossa população para a miséria, para o desemprego, para os problemas psiquiátricos, para a gravidez na adolescência, para a violência, né? Principalmente dentro dos comandos organizados, PGC, PCC, que hoje se instalaram dentro do Monte Cristo, na Chico Mendes, na Novo Horizonte, lá no José Nitro, lá em Palhoça.
Então, eu vejo que, neste momento histórico, CEPA, Escola do Olodum, tem um compromisso muito importante, porque são dessas políticas públicas, professores, que nós vamos desenvolver o nosso jovem futuro, construir bases capazes, porque a Escola do Olodum no contraturno, 800, mais 700 adultos que vão participar de EJA, pré-vestibular para carentes, cursos profissionalizantes pelo Senai. Então, de toda a parte educacional, que a Escola do Olodum começa com creche, vai até a escola profissionalizante, totalmente gratuito, mas nós estamos lá também trabalhando com muita ênfase, fazendo calo nas mãos, porque nós sabemos muito bem, a senhora entende, o professor Márcio entende, do que é você confrontar o sistema colocando uma escola panafricanista no coração da capital eurocêntrica desse Estado. Nós sabemos o que nós estamos enfrentando para consolidar a escola, que já está lá com mais de 50% dela pronta. A creche já deve começar a partir do novo decreto do prefeito Jean. A creche está pronta, vai atender 84 jovens, todos de áreas muito pobres da nossa região. E a Escola do Olodum, se assim Oxalá nos permitir, a partir do final de julho ou início de agosto, nós estaremos com a escola pronta para iniciar as grandes transformações, junto com o CEPA e com outros movimentos negros organizados, outros movimentos sociais, a grande transformação da nossa juventude, de meninas e meninos. Então, eu quero reiterar o meu convite ao professor Márcio de Souza e também aproveitar o ensejo e convidar a senhora para estar conosco, talvez participar do nosso conselho, estar lá uma vez ou outra para estar dando uma palestra, para estar dando orientação, porque só de adultos, professora, nós devemos atingir mais de 700 mês, fazendo cursos profissionalizantes certificados pelo Senai, fazendo cursos de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, e fazendo cursos de lideranças. Então, eu creio que essa fase da vida do Instituto Liberdade é também um contributo de tudo aquilo que o CEPA construiu ao longo do processo. Porque o Márcio, como sempre, mestre que fez uma fala inicial, né, perfeita, e coloca que ninguém consegue construir nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Nós precisamos, cada vez mais, unir as nossas forças, as nossas inteligências, as nossas capacidades, para que a gente possa construir um projeto que vai além daquilo que eu acredito, vai além daquilo que a senhora acredita e vai além daquilo que o Márcio acredita. Então, eu quero agradecer ao CEPA, porque a formação que hoje os militantes do Instituto Liberdade têm, muitos momentos desses 20 anos, é graças ao CEPA, aos cursos que formulou, às conversas que fez, às unidades que trabalhou, às presenças que se fez nos nossos projetos. Então, nós sabemos, nesses 33 anos, que tudo que somos é um conjunto de possibilidades, de instituições e de pessoas. Então, eu quero aqui em público encerrar a minha fala nesse primeiro momento e, ao mesmo tempo, dizer ao CEPA muito obrigado ao Grupo de Mulheres Negras, hoje conhecido como Antonieta de Barros, a minha madrinha, Valdeoníria, sempre esteve presente nesse processo. Agradecer à senhora pela ideia luminosa, pelo seu mandato primeiro, pela sua capacidade de aglutinação, e dizer que o Instituto Liberdade se sente muito representado pela sua figura e muito feliz, nesses 20 anos, ser um membro do movimento negro do CEPA. Muito obrigado à senhora pelo projeto iniciário e muito obrigado ao professor Márcio de Souza, nosso eterno professor, por esse trabalho nos últimos 2 mandatos do CEPA, que tem consolidado aquilo que o Ribeiro iniciou no processo. Então, parabéns e muito obrigado. Então, professor Marcos Caneta, mestre Marcos Caneta, que
enaltece enormemente essa concepção e essa possibilidade de constatarmos, melhor dizendo, que como a questão da aposta numa educação libertária, ela diz assim, ela flui, ela tem um sentido, ela tem aplicação, ela é verdadeira. Porque o Caneta vem uma experiência, uma caminhada na educação pública, aproveitou as oportunidades oferecidas pela vida, por aqueles que o fizeram enquanto ser humano, atento, não desperdiçou essa grande oportunidade. E hoje se constitui numa referência em conteste, em Santa Catarina. Eu falo assim, também com muito carinho, com muita tranquilidade, para esse reconhecimento, porque, por vezes, nós, professores, temos uma dificuldade, talvez seja uma das questões que mais nos atormenta, porque nós trabalhamos com pessoas e as pessoas passam conosco e muitas vezes não sabemos o destino que uma determinada vida tomou, para onde ela foi. Né? E às vezes a gente é encontrado por aluno, professor, eu estou aqui, estou lá, né, prosperei, e nós temos assim um acalento, um calor no coração, uma alegria incontida, que saber que uma vida que passou por nós, que nós tivemos a possibilidade de contribuir, ela teve um rumo próspero e significativo. Né? Então, o Caneta tem uma vida dessas que nos anima a pensar que quando você vai falar para um bloco de 40 pessoas, se uma daquelas 40 prosperarem, elas representam 1000 na sua jornada. Aí o Caneta hoje representa milhares colocados aqui em função do lugar de onde ele veio, da trajetória que fez e do compromisso inanável, né, da gente, que ele é fruto desse barro, fruto dessa composição. Né? E tal qual a professora Anneli, que poderia ter outros voos, né, dentro do espaço que ela ocupou, né, na exuberância do que significa o ensino universitário de uma das mais potentes e referendadas universidades do Brasil, que é a UDESC, ela poderia ter outra condição, ir para outro lugar, não ficar nesse lugar que às vezes as pessoas nos olham assim, mas por que esse cara, essa mulher está nesse lugar aí falando dessas coisas que muitos não entendem? O que é isso? Né? Por que não foi ganhar vida ou ganhar dinheiro, dar palestra para o exterior? Mas nós ficamos nesse mundo de um compromisso, né? Que essa é a palavra, que é a questão fundamental, que muitas vezes não. Essa palavra compromisso com as questões sociais é uma questão que nunca esteve em moda. Né? Ela nunca esteve na moda, porque senão a vida seria de outra forma, não seríamos tão poucos reduzidos a falar dessas questões sociais, e nesse social que nós falamos, essa semana escutei uma coisa assim, bem interessante, um novo adjetivo que eles chamam para os negros, que eles chamam as coisas de negros de polêmicas. Né? Isso é uma coisa polêmica. Quando estiver falando coisa polêmica, é coisa dos negros, porque eles nos chamam agora de polêmicos. Não, esse tema é polêmico. O que é o tema polêmico? A gente vai ver alguma coisa que trata da questão racial negra. Então, nós, como sujeitos polêmicos, uma sociedade, né, que é dessa maneira que quer nos ver, em Santa Catarina, bem disse o Caneta, que nos registros da Unicamp, que monitora o movimento nazista em todo o Brasil, está lá configurado Santa Catarina como um dos expoentes do nazismo, de células nazistas no seu território. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, nessa lista, é o segundo estado. Então, na sede, eu apelidei esse estado de Mississippi em chamas do sul do mundo. Né? Porque aqui, agora, no dia 13 de maio, não ao acaso, um sujeito agitou a bandeira nazista na beira-mar norte, né? Desfraudou a bandeira nazista, fazendo literal propaganda da sua posição política no dia 13 de maio. No dia 13 de maio.
O nazismo em Santa Catarina, Graça, Itajaí, Joinville, Guaramirim, Blumenau, no oeste do estado, os nazistas fazem propaganda à luz do dia. Os nazistas fazem propaganda à luz do dia. Então, lutar contra o racismo num ambiente como esse, onde as instituições públicas estão contaminadas desses fundamentos e não agem justamente por essa condição. Há um impedimento de perceber e de aceitar e de atacar a dimensão nazista que organiza o Estado catarinense. Esse é outro elemento que nós temos colocado à ordem do dia, não o nazismo. Nazismo fora. Tem que ser denunciado. Então, não há dos crimes, e agora arranjaram a moda. O indivíduo é flagrado num ato racista, dizem que ele é doente mental, ele tem problemas psíquicos. Foi assim em Guaramirim. Agora, no dia 13 de maio, novamente, o nazista foi identificado, já saíram na frente dizendo, não, ele tem problemas mentais, são problemas psiquiátricos. Bom, se esse raciocínio vale, então o Hitler tem que ser perdoado, porque ele era um problema, ele tinha um problema mental, todos os seus seguidores tinham problemas mentais, então vamos dar liberdade ao Hitler. Vamos pedir perdão ao Hitler. Foi justamente julgado, segundo essa teoria que se organiza em Santa Catarina. Então, nós temos que colocar isso na ordem do dia, ver a justiça para os índios, os judeus, os negros, os homossexuais, os nordestinos, vitimados sistematicamente pelo nazismo. E por que o nazismo desfila graciosamente em Santa Catarina? É necessário perguntar. Então, o CEPA, nesse tempo, ele cumpre esse papel de denúncia, porque nós tivemos um tempo agora no Brasil, recentemente, onde a luta antirracista ela se materializou através de uma pujante política pública incorporada pelo governo nacional. Nós tivemos o florescimento dos conselhos, do Estatuto da Igualdade Racial, da Lei 10.639, todas com dificuldade de ser implementadas, mas nós conseguimos fazer a aprovação no Parlamento Nacional. A política de saúde integral da população negra, tem coisas colocadas de conquistas no interior do Estado que seriam impensáveis até mesmo na década de 80, quando a nossa luta no processo constituinte. Ora, nós estamos agora vivendo um processo de refluxo e no processo daquele que nós atravessamos lá em 70, em 80, que é da resistência política. Nós estamos agora, o CEPA vale por quê? Porque agora ele cumpre a tarefa de abrir a boca, não se contentar, denunciar a efetivação dos atos racistas, como da semana passada, de que o homem negro foi deixado à rua para morrer de frio na Francisco Tolentino, e houve negativa da ambulância de recolhê-lo porque era negro. E o CEPA tem que denunciar. Tem que denunciar, porque daqui a pouco essa conta virá, do ponto de vista da responsabilidade histórica ao Estado brasileiro. E nós vamos ver quais foram as ações do Estado catarinense, aí pegando judiciário, executivo, legislativo, que ofertaram garantia à segurança da população negra em Santa Catarina. Haverá um relato no final do túnel. Haverá uma prestação de contas. E o Estado e os seus membros terão, em determinado tempo histórico, que prestar contas desse fato. Hoje, nós falamos agora, recentemente, a ideia de racismo estrutural. Mas eu acrescento, o racismo estrutural e funcional. E funcional. Porque se tem uma estrutura, tem que alguém fazer essa estrutura funcionar. E qual foi o racismo que não foi estrutural na história do Brasil? Ele planteou a ideia de estrutura da condição brasileira. Eu queria deixar a ambos, nas despedidas, que fizessem consideração sobre essa minha fala, um pouco, dessa caracterização que faço do CEPA, que o CEPA hoje ele entrou na trincheira de resistência política da população negra de forma mais aguerrida. Foi assim que nós conquistamos a vacinação dos quilombolas que não seriam vacinados. O CEPA teve que ir à rua, teve que denunciar
teve que protestar, né, para que os nossos quilombolas, como Caneta fala, da situação de indigência que vivem, pudessem receber o tratamento minimamente digno, que era de garantir uma vacinação contra a Covid. Mas eu passo a palavra para o professor Nelly e peço as despedidas do professor Caneta, por gentileza. Olha, gente, realmente é impressionante, né? Como essa nossa luta e essa fala, tanto do Caneta quanto a tua agora, Márcio, tem o poder de mexer com as nossas estruturas e de nos convocar à luta, né? E eu espero que todos e todas as pessoas que estejam nos assistindo e envolvidas nessa luta nossa pela população negra, pelos nossos direitos, pela justiça nesse nosso país, possam sentir esse mesmo desejo de estarmos nas ruas, ou, como diz o Caneta mesmo, ausentes, mas os nossos pensamentos e a certeza para aqueles que estiverem nesse movimento de que nós estamos aqui, estamos a postos para continuarmos a contribuição. E eu fico muito grata por esse convite, porque me foi oportunizado tanto dizer essas coisas aqui em público, para o nosso público, como me colocar, como sempre, mas vamos dizer novamente, à disposição de toda a nossa população para continuar nessa luta. Caneta, eu vou lá na escola do Olodum. Das vezes que eu desci, mesmo antes, quando nós conhecemos o trabalho, eu lembro que eu cantava com as crianças lá no morro, quando eu fiz o meu trabalho de mestrado, as músicas do Olodum. Estava aquele bloco de crianças, aquele conjunto de crianças que desciam o Pelourinho cantando. Todo menino é um rei, eu também vou ser rei. Naquele tempo, 20 anos atrás, não sei nem se essas músicas ainda são cantadas, nós fazíamos gorrinho para os meninos, assim dançasse a música do Olodum. Né? Nós cantamos muito com aquele senhor do Orocongo, que agora me faltou o nome. Cantamos muito Boi de Mamão. Seu Gentil do Orocongo. Seu Gentil do Orocongo. Cantávamos o Boi de Mamão, as bandeiras eram as cores do Olodum. Né? E o sonho sempre foi esse, porque a gente via ali a pujança daquele movimento. Então, meu irmão, e quem eu puder levar, nós levaremos juntos para essa luta, porque essa luta é nossa, continua sendo nossa. Muito obrigada. Com certeza, o trabalho que o CEPA está realizando merece todo o nosso respeito, toda a nossa vibração, todo o nosso amor. Eu agora sempre gosto muito de falar, sempre gostei muito de falar no amor. Às vezes as pessoas me perguntavam, mas por quê, né? Como o Márcio disse assim, por que se envolver nessa luta? Pelo desejo de ser feliz. Criaturas que estão à nossa volta também felizes. E isso nos é transmitido pelas nossas ancestrais, principalmente as mulheres, as mães que nos embalaram e que permitiram que nós chegássemos aqui. Eu queria só me referir às nossas companheiras lá da associação, que foi a professora Valdeonira, a professora Uda Gonzaga, a professora Altair, em nome delas, homenageando a todas as mulheres conosco nesse trabalho, e que eu tenho certeza que continuam a postos para a luta. Muito obrigada mesmo. E eu espero que a gente possa repetir esses momentos para podermos consolidar, amadurecer e nos tornarmos fortes, porque a luta não é fácil, tem muita dor ainda para nós sentirmos. Mas se nós estivermos unidos, nós sentiremos essa dor com o prazer da conquista e da luz no final do túnel. De vocês, meus amigos. Obrigado, professora. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.
Professor Caneta, por gentileza. Professor Caneta, pode finalizar a sua participação? Queremos ouvi-lo. Sim. Sim. Estão ouvindo? Ah, tá. Eu quero agradecer, né, de ser lembrado neste momento histórico. Esta é uma live histórica, né? A live dos 20 anos. A perseverança e o trabalho de cada um de vocês dois são figuras históricas do movimento negro, nas nossas vidas, na vida da população catarinense. Por mais que nós, mas eu vejo que os cabelos brancos que chegou a cada um de nós nos trouxe também percepção aumentada. Nós precisamos aprender a reconhecer aqueles que estão na lide, que estão na luta, os que nos antecederam, aqueles que estão no caminho ainda conosco, aqueles que já partiram, infelizmente. Então eu quero mais uma vez, assim, de forma encarecida e muito respeitosa, né, pelo respeito que eu tenho a cada um de vocês, agradecer à professora Nelly Góes pela sua história na UDESC, pela sua história na Associação de Mulheres Negras, na sua história no CEPA, na sua história no movimento negro, na sua história na intelectualidade desse Estado e desse país. Como mulher, como mãe, como mulher negra, como intelectual, como militante. Tem a figura de vocês. O vereador Márcio de Souza, a nossa reverência frente ao CEPA, ter passado 20 anos na Câmara de Vereadores como homem sério, honesto, trabalhando em defesa dos nossos interesses, das nossas comunidades, das comunidades pobres, dos trabalhadores, dos negros, das mulheres, das religiões de matriz africana, e agora cumpre mais uma vez esse papel no segundo mandato à frente do CEPA, buscando deixar a sua marca, a sua digital, e aquilo que mais você tem que impressiona todos nós: capacidade de percepção, de inteligência, de síntese. Verdade, chama lá o Caneta, que é o nosso professor. Eu digo, então, mais uma vez, muito obrigado. Então. De paz, para a gente continuar juntos essa luta que é de todos nós. Axé, Caneta. Então, pessoal, partindo então para o finalmente, agradecendo mais uma vez o Caneta, o professor Marco Caneta, quero também agradecer toda a diretoria executiva do CEPA, e em nome dela, agradecer a todos os conselheiros atuais e aqueles que passaram pela nossa luta permanente, construtiva e mantenedora do CEPA. Eu quero falar aqui da professora Vera Marques, que é atual diretora-geral da UDESC, que é membro da nossa executiva, a assistente social Regina Suenes, que é nossa professora Iara, e a senhora Jane dos Santos, que é nossa secretária executiva. Esses aqui que estão juntinhos toda semana, né, pensando, elaborando, foram os formuladores dessa jornada para atravessar o ano nesse aspecto valorativo, que comemora
essa trajetória, como bem disse o professor Caneta, histórica de acontecimento do registro. Tá? Sem essa combinação da Regina, da Vera, da Yara e da Jane, nós não teríamos chegado a esse ponto elaborado, que na semana que vem nós teremos a oportunidade de vislumbrar toda a programação para o ano, que terão diversos convidados aqui que passaram, os ex-presidentes, presidentes do CEPA, estarão conosco, falando, conversando, mediando, aflorando temas, aprofundando outros mais, e que dessa maneira nós vamos tentar construir exatamente um documento, né, sobre essa nossa jornada, contextualizando temas do passado, mas também os temas contemporâneos que nos interessam muito do ponto de vista organizativo. Queremos também agradecer o corpo técnico da Secretaria de Desenvolvimento Social, que nos proporcionou a organização para a transmissão desse momento valoroso, trazendo aqui, eu não anotei o nome do nosso técnico aqui, mas ter uma pessoa responsável por tudo isso, que está levando ao ar, que está ali trabalhando conosco, viabilizou toda a condição de arranjo para que nós pudéssemos, assim, fazer essa importante transmissão. E deixar claro exatamente, deixar evidente, certamente, que esse nosso momento, ele é um momento de redobrada atenção, redobrado esforço, de conjunção, redobrado esforço de aproximação dos diferentes para essa luta que é comum. Tá? Então, eu creio que com esse espírito, essa determinação, que nós poderemos, então, pensar em mais 20 anos para o CEPA. Tá? Eu digo 20 anos para o CEPA, quem sabe numa outra perspectiva, tá? Em que o CEPA não esteja mais denunciando os crimes raciais, tá? Mas, quem sabe, como jardim de florescimento para outros campos inventivos, contributivos das sociedades africanas, para compor esse mosaico, né, da sociedade nacional, e pintando exatamente Santa Catarina com outras cores, além dessa insistência, né, de olhar para a Europa como a referência civilizatória do planeta, que não é. Demonstradamente já não é. Mas a insistência do racismo promove a afirmação de que eles se agarrem nessa peça de isopor, nesse oceano enorme e significativo, acreditando que esse isopor vai fazer atravessá-los, né, novamente o oceano. Não dá mais. Né? Há um defenestramento profundo e os negros já sabem quem são eles. Diferente de tempos atrás, onde nós não tínhamos a referência, o conhecimento daquilo que representamos. Então, despeço-me aqui, né, agradecendo mais uma vez as presenças importantes, significativas, que deram largada a essa nossa jornada comemorativa. Axé para todos nós. Muito obrigado. Axé. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado.